Então, a primeira coisa que você precisa saber para vencer as batalhas espirituais é o seguinte: o poder da nossa fé, o poder da nossa fé está nos detalhes, ok? Vou até botar essa frase aqui, ó. Gostei dessa frase. O poder da nossa fé está nos detalhes da Escritura. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. De onde vem a nossa fé? Por onde vem a nossa fé? Nossa fé, ela vem de ouvir a nossa fé. Ela vem do ouvir, mas não de ouvir simplesmente a palavra. Sim, não de ouvir a palavra simplesmente, mas a nossa fé, ela vem de ouvir pela palavra, ok? Pela palavra. Olha só isso. Está lá em Romanos 10:17, que diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu pensei que a minha fé ela iria ser desenvolvida, aumentada, ouvindo, né, a palavra de Deus. Mas não é só ouvir a palavra de Deus. É claro que isso também desenvolve, mas presta atenção no texto. É ouvir pela palavra de Deus. Então, para começar, não é qualquer palavra. Tem que ser a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus, ela não é um texto. Escreve aqui nos comentários, quem está no YouTube, a palavra de Deus, ela é uma pessoa. Escreve aqui, a palavra de Deus, ela é uma pessoa. Quem conseguiu entender? A palavra de Deus, ela não é um texto. A palavra de Deus, ela é uma pessoa. Coloca aqui no comentário para eu saber que você está participando, para ter mais engajamento aqui, ó. A Bíblia é a Escritura Sagrada. Ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é uma pessoa. A palavra de Deus, ela é uma pessoa, criatura. Quem é que sabe o nome dessa pessoa? O nome dessa pessoa. A palavra de Deus, ela é uma pessoa. Qual é o nome dessa pessoa? O nome dessa pessoa é Jesus Cristo. Então, de onde que vem a nossa fé? A nossa fé vem de ouvir em Cristo. A nossa fé, ela vem de ouvir em Cristo. Ouvir Jesus Cristo. É assim que vem a fé. É pelo ouvir da fé em Cristo. É assim que vem a fé. A fé só vem quando eu ouço, não simplesmente a palavra de Deus, mas quando eu ouço por meio de Deus, por meio de Cristo. Eu não sei se você entendeu, mas eu vou falar de novo. Coloca aqui, tá, nos comentários. Coloca aqui para que eu possa sentir que você está sentindo, que você está pegando o poder disso. O poder disso é muito forte, gente. Eu vou botar na tela bem grande aqui, ó. A fé só vem quando eu ouço por meio de Cristo. Através de Cristo, por meio de Cristo. Então, a fé, ela vem pelo ouvir e pelo ouvir em Cristo. Isso é uma habilidade que depois você vai desenvolvendo. Se for fora de Cristo, isso não gera fé. Se você ouvir a palavra de Deus fora de Cristo, isso não gera fé. Por isso que tanta gente ouve a palavra sagrada, a Bíblia, e não sente nada. Não sente fé. Por quê? Porque não estão ouvindo em Cristo. Então, a fé ela vem pelo ouvir, e pelo ouvir em Cristo Jesus. Ouvir a palavra, ou seja, ouvir por meio de Cristo. Ouvindo, quando você está em Cristo. Se eu não estiver em Cristo, aí, olha só, eu vou dizer de novo, eu disse lá no começo da nossa aula, que a nossa fé, anota isso, a nossa fé, ela está nos detalhes.
sabe? São os detalhes que a gente vai revelando, que eu vou trazendo, que vai desenvolvendo a sua fé, porque é nos detalhes que eu encontro Cristo, tá? Mais especificamente nos detalhes da Escritura. E por quê? É porque os detalhes, gente, os detalhes, eles revelam quem? Quem que traz a revelação dos detalhes? Cristo Jesus. Os detalhes são peculiares, eles são específicos, eles são pertinentes, e eles nos trazem, eles nos revelam Cristo. Eu consigo ver Cristo na Bíblia inteira. A Bíblia inteira fala de Cristo, desde Gênesis a Apocalipse. E você vai conseguir desenvolver isso também, graças a Deus. Então, os detalhes das Escrituras revelam a Cristo. Glória a Deus. Quem pode escrever isso aí no comentário? Ou escreve aí no seu caderno. Você tem que ter um caderno de estudo para poder desenvolver algo mais poderoso aqui comigo. Ou nos comentários do YouTube, tá? Então, Cristo, ele é a palavra, né? Quem lembra de João, capítulo 1, versículo 1? Olha o que diz João, capítulo 1, versículo 1. No princípio, tem algumas traduções que trazem era o verbo, mas se você olhar em latim, tá logos, no princípio era logos. Logos, a tradução de logos é palavra. Então vamos usar no original, porque faz muito mais sentido, olha só. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, né? Então o verbo, olha como é que fica a outra tradução, né? A mais tradicional. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas a melhor tradução mesmo do grego, né, que vem de logos, tá? É palavra, porque vem de logos. Então, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. De quem que eles estão falando aqui? Estão falando de Cristo. No princípio era Cristo, e Cristo estava com Deus, e Deus, né? E Cristo era Deus. Aleluia. O que era um mistério. Isso tudo aqui era um mistério escondido desde a eternidade passada, mas que foi revelado por Jesus. Cristo foi revelado por Jesus. Veja bem que no princípio era a palavra. Esse aqui, para você ter uma ideia, na Bíblia cronológica, se você não tem, me pede que eu mande lá para você. A Bíblia cronológica, ela aponta esse aqui como sendo o primeiro versículo de toda a Bíblia. Não Gênesis 1, mas esse. Depois que vem Gênesis 1, 2, depois 1, 3. Mas esse aqui seria o primeiro, tá? Então, veja bem, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, Cristo é Deus. Cristo é Deus. Repete isso comigo. Cristo é Deus. E quando eu estou em Deus, olha só a sacada aqui. Quando eu estou em Deus, eu ouço a palavra. Então, a fé, ela nasce, ela se manifesta dentro de mim. Quando eu estou em Deus, eu ouço a palavra, então a fé, ela ressurge, ela é remanejida dentro de mim, ela se desenvolve. Então, a fé vem de ouvir, e ouvir por meio da palavra, pela palavra, ou seja, ouvir por meio de Cristo. Então, somente quando nós estamos em Cristo que nós podemos ouvir a palavra de Deus. E isso gera em mim fé, uma fé objetiva, tá? Não subjetiva, mas a fé objetiva. Porque Abraão, né, ele foi salvo pela fé. Ok? Mas a fé aqui é uma fé objetiva, tá? Que é gerada assim, ela é muito mais poderosa. Tem gente que lê a Bíblia inteira, de cabo a rabo, de Gênesis a Apocalipse, mas nunca consegue crer nela, porque ele não está em Cristo. E eu só posso crer na Bíblia se eu estiver em Cristo.
Por quê? Porque a Bíblia é a escritura sagrada. E a escritura sagrada, ela foi inspirada por Deus. A Bíblia sagrada, ela foi inspirada por Deus. Como é que diz João 4:24? João 4:24 diz que Deus é espírito. Então, tudo que Deus faz tem que estar nessa dimensão espiritual. Se a Bíblia ela é sagrada, ela foi inspirada por Deus, então as palavras da Bíblia, elas não são desse mundo. A própria Bíblia diz isso. As palavras da Bíblia sagrada, elas não são desse mundo. Elas transcendem esse mundo. Porque, como é que diz o texto? Que a lei não é desse mundo? Não é assim que diz o texto? Então, elas transcenderão esse mundo. É por isso que Jesus disse, as minhas palavras são espírito. Ele fala isso lá em João, as minhas palavras são espírito e vida. Ou seja, quando as palavras de Cristo, quando as palavras de Jesus, elas entram em mim, e eu estando nelas, eu estando nas palavras de Cristo, elas viram vida, ok? Quando as palavras de Jesus, elas entram em mim, e eu estou em Jesus, elas viram vida.